A fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Hora da palavra de Deus com o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Emplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós vimos aqui a leitura do Salmo 90, um salmo de autoria do servo de Deus, varão de Deus, um homem que representava no Velho Testamento a pessoa de Jesus. Primeiro, por causa da sua mansidão, da sua calma, de aguentar o furor e o pecado daqueles israelitas que estavam escravizados no Egito e que endureceram o coração contra as coisas de Deus, mesmo vendo as obras de Deus através da vida de Moisés. E Moisés representava Jesus pela mansidão, pela insistência em defender o povo, porque primeiro Deus mandou ele para ser o salvador do povo dele no Egito. Quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, na sarça ardente, Deus disse: vou lhe mandar ao Egito, porque tenho ouvido o clamor e o choro do meu povo, o gemido do meu povo. E Deus disse que usaria Moisés como libertador daquele povo. Quem é libertador senão Jesus? E Moisés, ali conversando com Deus, e ele perguntou: mas como é que eu vou? Quando eu chegar ali, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que quem me enviou. Aí o Senhor disse assim: diga que eu sou, te enviou. E Moisés, como qualquer homem, indagou a Deus mais uma vez e disse: Senhor, mas e se perguntarem qual é o teu nome? Aí o Senhor disse: diga que eu sou o que sou. Ou seja, não dependo do homem, não dependo do vento, não dependo do céu, não dependo da terra, não dependo de relógio, ou seja, não dependo de nada. Eu sou o que sou. Aí lá na frente, né, em João 8, e enfim, no Novo Testamento todo, Jesus usa as mesmas expressões: eu sou, eu sou, eu sou. Jesus provando ali que Jesus também é Deus. Mas não vamos sair aqui não agora dessa trilha não. Vamos seguir a trilha, a variante, como diz o nosso povo lá do sertão. Vamos seguir a variante, a vereda, para não fugir aqui desse assunto. Então, Moisés representava Jesus pela sua paciência, pela sua insistência em salvar o povo, tirar da terra
do Egito, e também porque ele foi levado, ele foi usado pelo próprio Deus, enviado como libertador. E também porque Moisés, no Monte Sinai, fez uma coisa que Jesus faria logo no início da sua caminhada, na tentação de Jesus, lá em Lucas 4, e se não me engano, Mateus 4 também, que fala da tentação de Jesus no deserto. E aí Moisés, diz a Bíblia que Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, ele ficou em consagração, jejum, em oração, 40 dias e 40 noites. Né? E a gente vê na Bíblia 3 seres, 2 homens, homem mesmo, e um santo, que é Deus, que é Jesus, mas que em corpo também físico, que fez a mesma ação. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Elias jejuou 40 dias e 40 noites, quando o anjo chegou a ele pela segunda vez, deu-lhe pão, ali embaixo do zimbro, né? Deu-lhe pão e água e disse, segue em frente, que a tua jornada é muito longa. E diz a Bíblia que ele caminhou 40 dias e 40 noites, se não me engano, até Horebe, o monte de Deus. É mais ou menos por aí. E Jesus, quando foi tentado na sua tentação, diz a Bíblia que ele estava em jejum 40 dias e 40 noites. E aí, então, essa é a oração de Moisés, servo de Deus, né? Ele começa levantando, né, o nome do Senhor. Levantando, eu quero dizer que ele não precisa ser levantado por ninguém, mas levantando, ou seja, dando glória para cima, dando louvor para cima, exaltando o nome do Senhor para cima, né? E ele diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, antes que existisse qualquer coisa, tu já era, tu já é, tu és Deus. E tu não tem origem. Tu não tem origem, de onde tu veio, de onde tu é, quem são os seus pais, ou quem deixam de ser seus parentes. Deus não tem essa origem, e Deus é Deus. É por isso que ele diz, eu sou o que sou. O meu nome é eu sou o que sou. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Ou seja, não adianta você ser alguma coisa, porque sendo ou não sendo, Deus tem a sua vida na sua mão. Entendeu? Aqueles que querem ser alguma coisa, nós estamos vendo aí mesmo, gente brigando com gente, querendo... O problema maior da humanidade é a inveja, ciúme. Pelo poder, pelo dinheiro e a ambição. Porque o dinheiro, o poder, vai gerando cada vez mais a ambição. E aí, quando o camarada não tem, ele inveja quem tem. Quando o camarada não tem um valor devido que alguém dá a ele, porque ele não tem, ou de repente ainda não tem, ou pode ser até injustiçado, mas ele cria-se a inveja do outro, o ciúme do outro. Então, a Bíblia diz para você e para mim, de Moisés orando, falando com Deus, tu reduzes o homem à destruição, e dizes, volvei, filho dos homens. Ou seja, nós, diante de Deus, praticamente não somos nada. No sentido de que se Deus quiser, tu vive ainda hoje, e se Deus não quiser, tu não vive nem hoje, nem hora nenhuma. Então, orgulho, essa coisa toda, né, de poder, de querer derrubar os outros, e enfim, essas coisas, pode de uma hora para outra acabar. E tu, de repente, perder o caminho, a vereda, a direção, a variante pela qual e para a qual Deus te criou, que foi para o louvor da sua glória, para a glória de Deus, com o propósito de te usar aqui na terra e um propósito maior de te levar ao céu. Então tu pode perder esse caminho, tá certo? Vivendo dessa forma de orgulho, prepotência, inveja, ciúme e apenas querendo crescer a todo custo, sem saber realmente se aquele caminho é o caminho que Deus traçou para você, o caminho da riqueza, né? Porque hoje, aí eu não estou falando só para o povo lá fora, mas também estou falando para os de dentro, porque hoje fala-se sobre a teoria, né, a teoria de ficar rico, né, da prosperidade.
Aí vem o versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, irmãos, nós devemos saber que é por isso que o Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque para Deus tanto faz 1000 anos como um dia é a mesma coisa. Você às vezes está sofrendo, e eu também, às vezes, à noite, e a noite parece que não vai acabar, parece que aquela noite é 1000 anos, né? Parece que não passa. Mas Deus está no controle, e que tanto faz aquela noite parecer 1000 anos como um dia, tá certo? Não se preocupe, não nos preocupemos, porque tanto faz ser 1000 anos como um dia, ou uma noite, para Deus não faz diferença. Porque 1000 anos aos seus olhos, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Está vendo como é? A vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como o sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. E à tarde corta-se e seca. Bom, Deus está dizendo, o salmista está orando, falando com Deus, um homem de Deus, um varão Moisés, varão de Deus. A Bíblia sempre, quando fala de Moisés, fala Moisés, varão de Deus. Então esse varão de Deus está conversando com Deus e dizendo a Deus o que realmente o homem é. Que ele tinha compreendido o que é que o homem é. E Moisés podia ser muitas coisas, ele podia ser o futuro rei do Egito. Ele renunciou isso por causa do povo de Deus, né? Por causa do seu sangue, da sua origem, dos seus patriotas, que a pátria deles não era o Egito, era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então Moisés podia ser rei, né? Quando ele saiu do Egito, não quis ser rei, rejeitou a coroa. Ele podia ser, o que é que ele é aqui agora? Um profeta. Ele podia simplesmente levantar o queixo e dizer, eu sou profeta, eu tenho moral, eu sou grande diante de Deus, porque Deus me fez grande, e Deus faz pessoas grandes, sim. E a Bíblia diz isso, que existem os grandes de Deus e os grandes que não são de Deus, mas são grandes do mesmo jeito. Só que a diferença é que os grandes de Deus é o Moisés, é o Davi, é um Elias. Esses são os grandes de Deus. E os grandes que não são de Deus são os empresários, são os patrões, os ricos, e pessoas também que não têm nada, mas são ricos de orgulho. Essas pessoas são grandes, montam nas outras, mandam nas outras, falam mais alto que as outras. Só que, o futuro de cada um de nós está aqui, né? A única diferença é que nós, os servos de Deus, uma hora ou outra que partir, já sabe que está com a chave que abre a porta do céu, e não está na mão de Pedro, não. A chave que está que abre a porta do céu está na nossa mão. Está em nós. Chama-se o sangue de Cristo, que é o sangue da nova eterna aliança. Essa é a chave que nos faz chegar ao céu. Pedro não tem chave, Maria não tem chave, João não tem chave, ninguém tem chave. Nem o próprio Jesus tem a chave, porque ele nos deu a chave do céu. A chave do céu é o sangue de Jesus, é a aliança da morte de Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, fez uma aliança conosco do seu sangue. A partir do momento que eu e você reconhece isso, se arrepende dos nossos pecados, convida Jesus para entrar no nosso coração, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, que é o seu coração, na sua vida através do coração, a porta do coração, cearei com ele e ele comigo. Aí começa a festa começa aí, já começa a ser de cada um de nós, quando recebe o Senhor na sua vida, que é a sua casa, a casa que é o seu coração, aí começa a festa, porque ele cearei com ele e ele comigo. Já começa a festa aí. Aí olha a diferença de um para o outro. Daqueles que são grandes porque foram engrandecidos por Deus, e daqueles que são grandes por si próprios. Que a queda vai ser realmente muito feia se eles não forem, não entregarem e não dedicarem as suas vidas para Jesus, e não receberem a chave, que é a aliança, a nova aliança em Cristo, que é a chave para a vitória e para a eternidade no céu. Olha, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, ele está fazendo uma oração dizendo que diante de ti puseste a nossa iniquidade. Ou seja, tu conheces tudo que nós fazemos. Mas ele diz também, a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos à luz do seu rosto. Ou seja, a iniquidade e o pecado são coisas muito semelhantes. Ele diz, diante de ti puseste a nossa iniquidade, mas o nosso pecado colocasse oculto à luz do teu rosto. Ou seja, que Deus tanto vê, como se ele não quiser ver, ele não vê.
ele faz conta que não viu e deixa você, né, seguir em frente com o seu problema, com o seu pecado, né, com a sua iniquidade, seu pecado, e se acabar lá na frente, porque você não está exatamente dando ouvidos à palavra de Deus. Eu acho que essa parte aqui, entendo que quando ele fala pela tua ira, ele vem aqui, diante de ti puseste a nossa iniquidade, ou seja, nós como servos de Deus, a nossa iniquidade está diante de Deus. Entende que ele quer dizer isso. Quando ele fala pecados ocultos à luz do teu rosto, ou seja, Deus já falou com você, você já ouviu, mas você não deu atenção, né? Então, como por exemplo, Faraó. Então, cada vez mais Deus, em vez de tirar a dureza do coração de Faraó, Deus endurecia, ou seja, colocaste, né, oculto os nossos pecados ocultos à luz do seu rosto. Ou seja, Deus está vendo, mas está de conta que não está nem vendo. Você quer viver seu caminho? Já teve várias oportunidades, não quer segui-la? Não quer mudar? Não quer mudança de vida? Continua no pecado? Então, se vira aí. Que a consequência daqui a pouco ela vem. É mais ou menos assim. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Ou seja, Deus está indignado por causa, ele está falando aqui na questão do pecado. Deus está indignado com o pecado do ser humano. O ser humano continua no pecado. Ele diz, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Continua no pecado, pensando que vai viver a vida toda. E daqui a pouco a vida acaba, porque a nossa vida passa como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha, Moisés, interessante que Moisés aqui, eu acredito que quando Moisés escreveu esse salmo, Moisés ainda era jovem e estava no mesmo patamar de todos os seres humanos, né? Pensando em chegar aos 70 e no máximo os 80, né? E, enfim, mas a Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, robusto em forças, e não lhe escureceu a visão, ou seja, morreu em plena saúde, tanto física como visual, e acredito que mental, né? Senão a Bíblia teria dito o contrário. Mas só é bom que Deus só mostra para o camarada dele, do que é dele para nós, ele mostra o que é bom, a gente saber que Deus cuida de nós, e a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E ainda em Romanos capítulo 12, se não me engano, versículo 2 diz, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Deus está mostrando o lado bom, naquela passagem onde Moisés morreu com 120 anos, robusto em forças e sua visão não escureceu, ou seja, ele não precisou de óculos, não ficou míope, né? A sua visão não escureceu, ele não começou a ver estrelinhas quando estava lendo alguma coisa. Então assim, Deus está mostrando o lado bom daquele que segue no seu caminho, que mesmo no seu fim, o seu fim é bom. É bom. Tá vendo? Tem lucros na terra? Tem. E tem lucros maior, que é o lucro da eternidade no céu. Então vamos lá. Ó, ele diz, por todos os nossos dias... Aliás, vamos para o 10. O 10 que eu estava comentando. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E Moisés escrevendo esse salmo, e creio eu que ele não sabia quanto tempo viveria, mas a Bíblia diz que ele viveu 120 anos. Ó, se ele diz que a vida, o máximo é 70, né? E se alguns vivem 80 pela sua robustez, é canseiro e enfado, provavelmente aqui Moisés ele não viveu só até 70, nem só até os 80, viveu até 120. E creio eu aqui pela palavra de Deus, que Deus não deixou nem ele ter canseira e enfado, mas sim andar, viver bem, porque é exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. Que ele morreu com 120 anos, forte em físico, robusto em robustez físico, corpo físico, e a sua visão não se escureceu. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ninguém.
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, dentro da dificuldade, dentro da cólera, da ira do Senhor, com nós aqui, nós ali caindo, ele levantando, a gente caindo de novo, e ele levantando de novo, nós caindo, ele levantando de novo. A Bíblia diz que o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente pode cair 7 vezes ao dia, mas Deus 7 vezes ao dia o levantará. Que a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. O apóstolo Paulo diz, tu que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, vigie para que você não venha cair. Tá bom? Então, aí ele vem no versículo 12, que o versículo 12 é muito usado quando tem um aniversário, o versículo 12 é muito usado. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É porque em toda dificuldade existe o socorro. Nós lemos aqui todas as passagens, começamos Moisés exaltando o Senhor, e depois ele segue só trazendo os acontecimentos, a ira de Deus, a tristeza de Deus por nós, e a derrota, o fracasso, a destruição do ser humano. Aí, agora para dar um refrigério, o versículo 12 vem o refrigério. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não morremos ainda não, estamos de pé? Estamos. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós. Até quando? Até quando? E aplaca-te. Aliás, volta-te para nós. Até quando? Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Ou seja, não esquece de nós, Senhor. Volta-te para nós. Aplaca-te ao nosso favor. Entendeu? Venha ao nosso favor. Ligeiro. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de madrugada, ou seja, Senhor, de madrugada, a hora do choro, né? Aquele choro que dura a noite. Não deixa a gente chorar só, não. Esteja conosco, sacia o nosso choro, sacia a nossa fraqueza, o nosso medo de madrugada, que de madrugada realmente, né? A partir da meia-noite, né? Principalmente, aquele momento que tudo escala-se, né? Geralmente é onde o crente realmente, e não é só o crente não, as pessoas padecem, sofrem, né, com a carga do dia, com as dificuldades que teve, com os problemas. Então de madrugada realmente o negócio é muito pesado. E também onde o príncipe desse mundo está operando, né? Nas caladas da noite, né? Ele é sagaz, mesmo sendo espírito, até nas caladas da noite ele não se aquieta. Mas o crente, baseado no Salmo 30, verso 5, chora, padece, passa luta, passa prova, mas vem a resposta. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem de manhã. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ou seja, se o Senhor fizer isso, nós vamos seguir o restante dos nossos dias com alegria, com regozijo. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ele está dizendo, Senhor, a partir desse momento agora, Senhor, sacia. De madrugada, nos sacia com a tua benignidade, para que nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Alegremos-nos pelos dias em que nos afligiste. Nós fomos afligidos, Senhor. Agora precisamos do refrigério. Nós choramos, Pai, de noite, mas o Senhor prometeu que pela manhã viria o socorro. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que Deus está, é isso que o salmista está pedindo a Deus. Está pedindo, implorando a Deus. Não está cobrando e nem botando Deus na parede, não. Ele está pedindo, ele está clamando, buscando o refrigério de Deus. Ele diz, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, versículo 15 do Salmo 90, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ou seja, Senhor, nós fomos afligidos. E ele está falando afligido pelo próprio Deus. Porque Deus é dono de tudo. Deus é dono da aflição, Deus é dono do socorro, é dono do sorriso, da tristeza. Quem manda em tudo é Ele. Jesus disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então o controle está na mão de Jesus. Tá certo? É por isso que ele ora aqui dessa forma. Apareça, versículo 16 do Salmo 90, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ou seja, Senhor,
que a tua obra apareça para nós vermos, para nos alegrarmos com tudo isso. E a sua glória sobre seus filhos. Ou seja, o Senhor precisa fazer com que nós vejamos a tua obra, que a tua obra nos alegra e nos dá cada vez mais convicção de que tu existes, de que tu estás conosco e que a tua presença é notória, não só por nós, mas por aqueles que estão ao nosso próximo de nós. Aquela nuvem de testemunho que fica, como diz a tua palavra, nós somos arrodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. E nessa nuvem tem acusadores, né? Tem matadores, né? Tem desejadores do mal contra a nossa vida, tem os que são os agoureiros, entendeu? Tem aqueles que intentam mal contra nós, de todos os tipos de males que se possa imaginar. Então ele diz, mostra-nos, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ou seja, nós nos alegramos com a tua obra, né? E após nós, nossos filhos verão a tua glória. E com certeza, essa questão de ver a tua glória, mostrar a sua glória aos nossos filhos, é para que eles também se alegrem, né? Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ou seja, seus filhos têm duas conotações. Seus filhos, seja ele mesmo e nós, ou seja, os filhos dele e nosso, né? Quando ele fala, apareça a tua obra, teus servos, falando dos pais, por exemplo, e a tua glória sobre seus filhos, tem duas conotações aqui, né? Ou ele se coloca agora como filho para receber, como servo para receber, para ver a obra, e como filho para ver a glória. Ou ele fala, né? E pode ser usado dessas duas formas, nós como servos, e depois ele diz glória sobre seus filhos, nós como filhos também. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirme sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirme sobre nós a obra das suas mãos. Então, essa oração de Moisés tem o lado da exaltação a Deus, quando ele começa no versículo 1. No meado do Salmo, vem a ira, a cólera, a indignação, a mão de Deus pesando sobre a vida do ser humano. Aí depois vem um reconhecimento de que o homem precisa buscar Deus nas suas madrugadas, nas suas dificuldades, entendeu? Entendendo que sem Deus ele é uma folha seca, ele é uma erva, né, que é folha também, que de madrugada floresce e à tarde corta-se e seca. E aí vem agora a intenção de ver, de pedir a Deus para ver as maravilhas de Deus, para poder se alegrar com tudo aquilo que passou de sofrimento, agora as maravilhas de Deus para se alegrar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Forte abraço. Senhor, nosso Deus, nosso